Deus usou até uma mula, vai me usar também, né? Então, vamos para cima. Gente, hoje eu trouxe esse vaso para ilustrar. Eu sou muito visual e eu sou muito, eu não sei falar isso, mas tátil, sabe? Tatal, visual sabe, tátil. Eu sou igual criança. Eu preciso pegar as coisas para eu entender, para eu aprender. E eu trouxe aqui um vaso, porque a palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, que o texto é tesouros em vasos de barro. Isso é maravilhoso. Então, se você está anotando, o título da palavra de hoje é tesouros em vasos de barro. E eu trouxe o nosso vaso de barro para a gente ilustrar. Mais para frente a gente vai falar sobre ele e ele vai ser um pouco mais útil. Mas abra sua Bíblia, na Bíblia de papel, na Bíblia do celular, na Bíblia que você faz seu devocional todos os dias. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo, a gente vai ler alguns aí, certo? E o tema é o título desse capítulo, tesouros em vasos de barro. Então, julho, a gente está dando continuidade, né, ao tema Julho Profético. E esse tema tem sido tão bom. Se você tem perdido as mensagens, cara, tá lá no YouTube, vai lá. Eu estou sendo muito abençoado com todos esses temas, todas essas mensagens. Tem sido muito bom. Eu creio que você vai ser abençoado também. E a gente tem vivido algo maravilhoso aqui na nossa igreja. Sexta-feira teve o F5, né? Quantos estavam aqui no F5? Maravilha, legal, show de bola. Foi bom, né, gente? A presença de Deus estava aqui, glória a Deus. E nós temos vivido coisas extraordinárias. E eu vou lendo aqui, a gente vai associar isso. Calma aí, vamos lá. Estou pulando alguns passos aqui. Vamos lá, 2 Coríntios, tem como colocar aí? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. A gente vai começar no versículo 3. Mas se o nosso evangelho, contudo, isso aí, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Isso aqui é loucura. E assim, a gente tem visto muitas coisas aqui na nossa igreja, certo? E cara, eu queria começar falando sobre, dando um testemunho de como tem sido os evangelismos no monotrilho. Cara, a gente e mais um grupo de jovens, eu e mais um grupo de jovens, a gente assim, sem programação nenhuma, por livre e espontânea vontade, a gente vai nos monotrilhos, de quarta ou quinta, né? O João tava lá, essa quarta foi sozinho, gente, corajoso. E a gente prega o evangelho lá. Hoje o tema é Julho Profético, mas eu não consigo sair do evangelismo. O evangelismo para mim é maravilhoso. Então a gente vai lá para o monotrilho e prega esse tal do evangelho. E o Tiago me ensinou algo muito valioso para mim, que cara, eu vou guardar para sempre. Que é assim, o evangelho ele é dividido em 4 partes, 4 pilares. Primeiro, Jesus te ama, certo? Segundo, por causa desse amor, ele morreu por você. Por causa desse amor, ele morreu por você. Ele morreu na cruz, ele se fez homem e veio e morreu por nós. Terceiro, arrependa-se dos seus pecados. Através da cruz, nós temos o acesso ao perdão dos pecados. Então, arrependa-se dos seus pecados, porque um dia, 4º ponto, ele virá. Então, é esse evangelho simples e direto que a gente prega nos monotrilhos. E cara, deixa eu confessar algo, eu estava acostumado com essa mensagem. De verdade, eu estava assim, filho de pastor, eu cresci na igreja e sempre tive contato com essas verdades, com esse evangelho, que Jesus me ama, Jesus se fez homem, morreu por mim, e eu estava acostumado com isso. Mas eu não sei para os outros jovens que têm feito esse evangelismo também, quando a gente começa a falar lá no monotrilho, cara, é louco, porque as pessoas estão voltando do trabalho, assim, sem clima nenhum, não tem tecladinho, não tem pad, não tem o Thiago, não tem o David puxando um louvor. As pessoas estão voltando um trabalho sem clima, a pessoa acabou de ser demitida, acabou de brigar com o chefe, a mulher está ligando falando, volta logo para casa, e não sei o que, e não sei o que. Então não tem clima nenhum. Mas quando a gente fala do evangelho e desses 4 pilares, cara, é incrível como as pessoas se comovem com isso.
E isso me choca muito, porque eu sou difícil de chorar, eu dificilmente choro, mas então eu ver alguém chorando mexe muito comigo. Então quando a gente prega esse evangelho e as pessoas começam a chorar, as pessoas começam a prestar atenção e assim, quase sugar a gente de tanta atenção que eles estão prestando, eles falam assim, tipo, a maioria não presta atenção, a maioria ignora a gente, mas tem algumas pessoas que elas prestam muita atenção, e isso me mexe comigo, isso é louco, porque elas começam a chorar, e assim, isso começou a mexer muito comigo, porque eu fui começando a perceber que eu estava acostumado com esse evangelho, eu estava acostumado com essa mensagem redentora, essa mensagem que salva, essa mensagem que cura. Então eu ter esse contato, conversando e falando, assim, a gente recebe aqui, vai no monotrilho e prega, e assim, a gente prega o evangelho, para mim não é que é nada demais, mas é o normal, é o comum, eu estou acostumado com isso, mas as pessoas se comovem, e Paulo faz uma associação incrível, e que eu me identifiquei muito na hora que eu li, e aqui, olha só, capítulo 4, versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então, essa mensagem é poderosa, é um tesouro em nossas mãos, nós somos como esse vaso de barro aqui, mas nós temos um diferencial, algo que não nos torna melhores que as pessoas, mas um diferencial, que é essa mensagem redentora, essa mensagem da cruz, essa mensagem que salva. E hoje eu vim colocar uma pergunta, uma pulga atrás da sua orelha, para perguntar para você, cara, você tem compartilhado essa mensagem? A Débora, semana passada, usou um termo muito legal, e a G também, eu vou unir esses dois temas. A Débora falou que de domingo a domingo, nós recebemos aqui um banquete espiritual. Isso é loucura, o pastor Davis e todo mundo que prega aqui, nos alimenta espiritualmente. E sábado, antes da pregação da Débora, a G usou um termo muito legal também, que ela perguntou pra gente, cara, será que nós não temos nos tornado obesos espirituais? Aí eu, nossa, louco, né? Porque nós recebemos um banquete, a gente vem para a igreja, não sei a conjugação disso, a gente vem para a igreja e recebe um banquete espiritual aqui, mas se a gente não compartilha com as outras pessoas, a gente vai se alimentando disso, se alimentando, e será que nós não temos nos tornado obesos espirituais? Cara, a obesidade, hoje em dia, por causa da internet, você tem que tomar cuidado com isso, mas obesidade é um problema, tanto para a saúde física, mas para a saúde espiritual também, é disso que eu quero falar. A obesidade é um problema, e será que nós não temos nos tornado obesos espirituais? Porque a gente vem para cá, recebe isso, e será que nós não temos guardado isso para nós? Essa mensagem eu vou perguntar muito para você, mensagem não, esse bate-papo, essa troca de ideia, eu vou perguntar muito as coisas para você, e cara, traga isso para a sua realidade, amém? Então, vamos lá, vamos começar aqui do versículo 3, consegue por aí? Capítulo 4, versículo 3, 2 Coríntios, e acompanhe aí na sua Bíblia, vamos lá. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Repita comigo, misericórdia. Cara, para os que estão perecendo, Paulo, ele enfatiza aqui, para os que estão perecendo, ele não fala dos que estão recebendo. Então, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Então dá a entender aqui, que para nós, tudo bem, a gente vem, recebe esse evangelho, nós vamos para o céu, nós vamos nos encontrar com o Senhor, quando Ele vir, beleza, mas e as pessoas que estão perecendo? Sabe, a última vez eu preguei, foi a vez que eu quase matei o peixinho, e eu fiz aquela analogia com o peixe, com as pessoas que estão
perecendo, sabe? Será que a gente não pode deixar com que as pessoas pereçam? A gente vem e tem acesso a esse evangelho, mas se nós encobrimos esse evangelho, nós tomamos uma atitude egoísta da nossa parte. Se nós encobrimos a palavra de Deus, logo a profecia, nós estamos deixando com que as pessoas pereçam. Isso é terrível, cara, porque a gente vai chegar lá. Peraí, versículo 4, olha só: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E eu tenho visto, eu não sei você, mas eu tenho visto nos evangelismos do monotrilho e as ações de evangelismo que nós jovens temos feito, que as pessoas têm se tornado cegas para essa realidade. Assim, é tão claro para a gente que não vale a pena a gente viver para algo terreno. A gente, sabe, o pastor Davis pregou semana passada sobre zelar a presença de Deus, e esse é o nosso chamado. Nós somos chamados e criados para ter comunhão com Deus, e nós estamos entendendo aos poucos, porque isso é loucura de se pensar, que não vale a pena a gente viver para algo terreno, para algo passageiro, amém? Não vale a pena a gente viver para juntar patrimônio, para ter um carro legal, para ter uma casa legal. Cara, isso não vale a pena, e nós temos entendido isso. Mas e as pessoas do monotrilho? E as pessoas do nosso trabalho? E as pessoas que a gente tem contato, sabe? Será que elas têm entendido isso? Essas verdades que nós temos acesso aqui, todo domingo, domingo a domingo, nós temos acesso a esse banquete. Será que as pessoas, os nossos amigos, têm tido acesso a essas verdades também? De que, cara, não vale a pena a gente correr por tudo, mas não ter o dono de tudo. É isso que o pastor David vem pregando aqui e vem nos alimentando. E eu queria falar sobre uma passagem muito legal que todos nós conhecemos. Olha só, não precisa colocar, mas olha só, em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E juntando aqui com o versículo de Paulo, que Paulo escreve aqui: mas e se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo aqui está encoberto. Então, se eles não têm acesso a esse conhecimento, eles estão sendo destruídos, eles estão perecendo. As pessoas que não conhecem a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, que é o que a gente acabou de ler. E esse é o nosso papel, levar esse conhecimento para as pessoas. Então, esse é o nosso papel e o nosso chamado. Jesus nos dá um fundamento de ide e pregai o evangelho. Cara, eu conversei com o Davi essa semana, e ele falou algo que eu não sabia. Ele tinha falado sobre que o ide, ele não está, assim, ide e pregai o evangelho, mas no original, ele está no gerúndio. Então, ao invés de ide e pregai o evangelho, é indo, pregando o evangelho. E eu quero te levar para uma história muito conhecida, que é da mulher samaritana. Não precisa abrir a sua Bíblia, porque nós vamos pegar alguns textos, não fora de contexto, misericórdia, mas alguns textos específicos. Então, todo mundo conhece a história da mulher samaritana, certo? Aquela música, tu és, né? Cadê o David? Porque é a minha alma. Então, assim, a gente normalmente a gente olha para essa história com a perspectiva da mulher a mulher samaritana. Mas eu quero te trazer para uma perspectiva de Jesus, para o olhar de Jesus. Então, vamos lá. Jesus, ele precisava passar pela cidade da Galileia. Não, ele estava voltando para Galileia. Olha só, eu vou ler só a introdução do capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais que os discípulos de João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor, presta atenção, ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. E olha que interessante agora, era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo, necessário. Era necessário passar por Samaria. E o que eu penso aqui é que a pessoa que estava cuidando assim do trajeto
de Jesus falou: Jesus, a gente vai precisar voltar para Galileia, mas nós precisamos passar por Samaria. É necessário passar, é caminho. A gente vai ter que passar por lá e a gente, não sei, fica lá por alguns dias, não sei, talvez, mas a gente passa por lá. É necessário passar. E sabe o que eu vejo aqui? Para quantos aqui é necessário trabalhar amanhã? Trabalhar, segunda-feira. Acho que não tem nenhum trilionário aqui, né? Nenhuma pessoa que não precisa trabalhar amanhã. É necessário ir para a academia, é necessário fazer algum esporte, sair de casa, é necessário, a gente precisa, assim como era necessário para Jesus. Então, Jesus, diante dessa necessidade, ele vai e para no poço. E aí, olha isso, alguns versículos mais para baixo. Jesus sentou à beira do poço, isso deu por volta de meio-dia, beleza. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Olha que interessante, a Bíblia coloca em parênteses aqui. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Os discípulos, eles deixaram Jesus e foram para a cidade comprar comida, beleza. E aí Jesus chega essa mulher, e Jesus começa a conversar com ela, e Jesus salva essa mulher. Ele mostra o evangelho e fala: cara, eu sou a fonte de água viva, quem beber de mim não terá sede. E a gente conhece essa história. Jesus salva essa mulher, e em meio a uma necessidade, Jesus não deixou de viver o propósito dele. Ele veio para salvar. Um dos propósitos dele era salvar. Não, acho que o principal propósito dele é salvar todo mundo. Então ele veio para salvar, e ele veio e conversou com essa mulher lá no poço e salvou essa mulher. Enquanto isso, os discípulos estavam em busca de comida. Sabe, Jesus, a gente consegue ver aqui que Jesus, ele andava por propósito. Jesus andava para salvar as pessoas, e a mentalidade dele era essa. Mas os discípulos, eles priorizavam a provisão. Eles estavam com fome. A palavra fala que Jesus estava cansado da viagem. Os discípulos estavam cansados também. Então eles foram para a cidade comprar comida em busca da provisão, e deixaram de viver o propósito. O propósito dos discípulos até então era seguir Jesus, era aprender com Jesus. Então eles foram atrás de comida. Olha só, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então os discípulos colocaram por um momento de lado o propósito para ir em busca da provisão. Isso é muito importante, e a gente precisa aplique isso no seu dia a dia. Será que você não tem buscado mais a provisão do que o propósito? E olha só, a mulher, beleza, Jesus conversa com a mulher se arrepende e se toca que é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o qual todos esperavam, e volta para a cidade testemunhar esse acontecimento. Beleza, então chegam os discípulos. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, coma alguma coisa. Mestre, eles chegaram com a comida, e aí a palavra fala, eles viram o Jesus conversando com aquela mulher, eles estranharam, e aí eles chegam e oferecem comida e falam: mestre, come, você deve estar com fome. Mestre, a gente viajou tanto tempo, come, o que a gente comprou, come. E Jesus fala algo que, cara, marca assim a vida, e a nossa vida tem que ser marcada por isso. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então Jesus chega e fala: cara, a minha fome, a minha sede não é a mesma do que a de vocês. A minha fome, a minha vontade não é a mesma de vocês. Eu busco o propósito. Vocês estão atrás da provisão, mas eu quero cumprir a vontade de Deus. E ele fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele prioriza o propósito. Então isso é loucura. E aí, beleza, aí a mulher volta para a cidade, e eles voltam junto
um pouco mais atrás, e a mulher chega e começa a testemunhar para a cidade inteira. No versículo 39 diz: muitos samaritanos creem, é o título. E aí a mulher chega na cidade e começa a testemunhar essa salvação não. Ela começa a falar sobre o Jesus que ela viu, a palavra de conhecimento que Jesus deu para ela. Então ela começa a falar com aquele pessoal e todo mundo começa a se movimentar, e há um movimento de salvação naquela cidade. Muitas pessoas acreditam e creem nele. Olha só, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Então, olha só, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou mais 2 dias. E aí, a palavra fala, os discípulos foram comprar comida, sabe? Os discípulos foram, está escrito até. Então eles foram e pagaram pela comida, eles tiveram que pagar pela comida. Eles chegaram na cidade, pegaram e voltaram. Mas quero te fazer uma pergunta: você acha que Jesus pagou pela comida? Você acha que ele chegou e todo mundo insistiu que ele ficasse? E você acha que ele precisou pagar por alguma hospedagem, alguma comida? Eu acredito que não. Todo mundo, o Messias tão esperado. Você acha que vão negar um pão, uma maçã? Iam fazer um banquete para ele. E insistiram que ele ficasse. Eu não sei você, mas quando eu tiver minha casa e eu não quiser que uma visita for embora, eu vou colocar um monte de comida, vou colocar pudim pela frente, sabe, um monte de obstáculo na frente da pessoa, para ela não ir embora, e insistir que ela fique, botar pudim, pedir para minha avó fazer um pavê, né vó, faz um pavê para minha visita, para não ir embora. Então, os discípulos, o pessoal de Samaria, eles insistiram, e eu acredito que Jesus não teve que pagar pela comida. Então, a gente vê aqui que Jesus priorizou o propósito. Agora, priorizando o propósito, agora ele tem toda a provisão. Ele recebe a provisão do céu, porque antes ele evangelizou aquela mulher, falou de salvação e trouxe salvação para aquela mulher. Ele priorizou o propósito dele, e o propósito levou ele à provisão, e agora ele tem toda a provisão por pelo menos 2 dias. Sabe, eu não estou falando que você vai evangelizar alguém, vai ir para uma cidade, num deserto, e as pessoas vão dar comida para você e vão te hospedar, não. Mas aplique isso para a sua realidade. A provisão, ela não pode atrapalhar o nosso propósito. Atrapalhou aqui os discípulos. Os discípulos tinham ido comprar comida e perderam uma cena, um episódio tão marcante, e é marcante até hoje. Sabe, os discípulos, eles foram distraídos pela provisão e não viveram o propósito. Cara, a pergunta volta para você: você acredita que você tem vivido o propósito de Deus e não tem priorizado a provisão? Porque é interpretativo aqui. Jesus viveu o propósito e recebeu dos céus a provisão. O propósito não pode, a provisão não pode nos desviar do propósito de Deus. E aqui volta para o ID, assim como eu tinha falado, e liga totalmente com o que eu comecei falando. O ID é indo, pregando o evangelho. Era necessário passar por Samaria. Não era necessário Jesus ter a sensibilidade para falar com aquela mulher. Senão ele ia lá para a cidade e comia com os discípulos. Mas ele teve essa sensibilidade e salvou aquela mulher, porque ele era sensível ao propósito. Ele vivia o propósito que Deus tinha para ele. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. E eu vejo aqui esse necessário passar por Samaria, assim como eu tinha falado, cara, é necessário a gente trabalhar amanhã. É necessário a gente passar por Samaria. A sua Samaria pode ser a academia, a sua Samaria pode ser o seu trabalho, a sua Samaria pode ser, sei lá, alguma coisa que você faz, qualquer coisa. Aplica para você. Mas será que nós não somos como os discípulos, que têm feito o necessário e não têm priorizado o propósito? Nós temos corrido atrás da provisão e não priorizamos o propósito, e misericórdia. Deus nos livre disso. Então, agora, ide e pregai o evangelho
a palavra diz que no tempo de ignorância, tudo bem, aí beleza. Mas agora eu tirei a ignorância de você. Então agora, ide e pregai o evangelho agora se torna um fundamento, um mandamento para a gente. Nós temos recebido de Deus, amém? Todos entenderam? Nós recebemos um banquete aqui. E nós não compartilharmos isso com as pessoas que estão perecendo, é desobediência. É não cumprir um fundamento bíblico que Jesus nos deixou, que é o ide e pregando. Jesus nos deixou e deu um exemplo disso. E esse banquete, e aí junta com o tesouro no vaso de barro. Cara, a mensagem que nós carregamos não é algo comum, e eu tenho percebido isso, e eu oro para que os meninos e as meninas que evangelizam com a gente lá percebam isso também, o quanto a mensagem da cruz não é só uma história. Sabe, se eu falasse da minha história, eu contasse uma história triste no monotrilho, as pessoas não chorariam. Então, a mensagem da cruz é um tesouro, e Paulo fala isso. Paulo em 2 Coríntios, como a gente leu, mas temos esse tesouro. As pessoas precisam desse tesouro, as pessoas precisam dessas verdades. E no versículo 17 diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. É isso que as pessoas precisam entender. Está aí. Olha só, e o versículo 18: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, e o que se vê, a gente perece, a gente vai morrer, assim como o peixinho. Sabe, a pessoa, é como aquela analogia da rã na panela quente. Sabe, as pessoas têm corrido atrás de carro, emprego, mas alguma hora, elas vão perecer. E elas não percebem isso, mas nós estamos na luz do Evangelho. Olha só, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. Nós recebemos desse Evangelho, nós temos acesso a esse Evangelho, e nós precisamos olhar com um olhar de amor e misericórdia com as pessoas que não têm acesso e estão perecendo, porque não conhecem esse Evangelho, sabe? E isso tem me pegado muito, isso tem mexido muito comigo. As pessoas perecendo por algo que nós temos e temos de sobra aqui, que é uma mensagem salvadora, uma mensagem que transforma vidas, uma mensagem que redime pecados e nos lava e nos concede uma vida eterna. E agora não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós, sabe? As pessoas precisam entender isso, mais do que a gente imagina, mais do que elas pensam para elas mesmas, entende? Então, a pergunta volta para você: você tem compartilhado esse Evangelho? Ou assim como os discípulos, nós temos corrido tanto atrás de provisão, e nós não temos vivido o propósito, nós temos deixado de lado o propósito, sabe? Enquanto a banda pode subir, eu já estou para encerrar. Tem a história de um cara, não fui eu, graças a Deus não fui eu, vocês vão entender, mas tem a história de um cara que ele estava aprendendo a ouvir a voz de Deus, e ele estava num metrô, e assim, ele gostava de evangelizar, igual eu, ele curtia evangelizar. Então, ele ouviu a voz de Deus, ele estava num metrô, numa estação de metrô normal, como todo mundo pega metrô, e ele viu uma pessoa que assim, ela certamente trabalhava com prostituição, ela se envolvia com prostituição. E aí o Espírito Santo falou no coração dele e falou: cara, vai lá, prega o evangelho para aquele cara, ou para aquela moça, não sei. Prega o evangelho para aquela pessoa, ela precisa disso, ela precisa do meu amor. E aí ele: não, Jesus, será que as pessoas vão pensar que eu estou, sei lá, tentando, me envolver com aquela pessoa? Não, as pessoas vão olhar com maus olhos. Não, eu não vou. E aí passou o trem, beleza, a pessoa estava sentada, ela levantou. Passou o trem, ela levantou. E aí o Espírito Santo mais uma vez falou: cara, vai lá, fala, ela precisa do amor, ela precisa dessa mensagem salvadora da cruz. E aí ele: não, Jesus, e ficou hesitando, sabe? E aí
próximo trem que passa, a pessoa chega assim na beira e se joga. E aí o trem passou e, lógico, né? Ela morreu. E aí ele hesitou tanto que acabou não pregando o evangelho. E assim, eu não estou falando que você vai ver pessoas que vão se jogar, misericórdia, na frente de metrô, na frente de, sei lá, qualquer coisa para se matar. Mas segunda-feira, amanhã, nós vamos para Samaria. Segunda-feira, amanhã, nós vamos para um lugar que é necessário a gente estar. Nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos para a academia e para a sua realidade. Você vai voltar para a sua realidade. Mas as pessoas estão precisando disso. Elas não sabem, mas elas precisam dessa salvação, desse evangelho, essa mensagem tão poderosa, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos esse vaso de barro. Isso não nos diferencia, isso não nos torna melhores, mas nós precisamos compartilhar essa mensagem, porque amanhã nós vamos sentar à mesa com gente que não tem conseguido dormir, com gente que tem tido crise de ansiedade, com gente que está em depressão, mas a gente não sabe. Gente que tem perecido, gente que tem sido destruído pela falta de conhecimento da palavra de Deus, do evangelho. E qual vai ser a nossa postura? Será que nós vamos, mais uma vez, falar de tudo menos de Jesus? Falar de futebol, falar do Pablo Marçal, que vai se eleger aí. Falar de futebol, falar das Olimpíadas, falar mal do chefe, falar mal de tudo menos do que realmente importa. Menos da mensagem da cruz e o como, menos de tudo que a gente recebe aqui. Sabe, a gente tem vivido coisas extraordinárias aqui, curas acontecendo, pessoas se manifestando em dons e sendo batizadas pelo Espírito Santo. A gente, o grupo de jovens evangelizando as pessoas vindo para cá, e a gente tem vivido algo maravilhoso. Mas nós temos que tomar cuidado para não ter esse olhar egoísta de receber esse banquete, de ter acesso a tudo isso e não compartilhar, não partir o pão e entregar para as pessoas, porque ao partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Tem a música, né? A música lá do Morada. Não, tudo bem. E nós precisamos partir desse pão e compartilhar desse pão. E eu li num livro esses dias sobre características de um cristão morno, e ele falava assim, cara, um cristão morno, ele pensa mais nas coisas terrenas do que nas coisas eternas. Um cristão morno, ele fala mais do que vai passar e do que é passageiro, do que das coisas que são eternas. Então, cara, será que nós não temos sido esse cristão morno? Será que nós não temos recebido de tudo? E assim como eu falei, nós precisamos compartilhar essa mensagem, nós precisamos partir o pão e enxergar que as pessoas estão perecendo. Para encerrar, tem uma frase de Spurgeon que ele diz o seguinte: se os pecadores serão condenados, pelo menos que pulem para o inferno passando por cima dos nossos corpos. Oh, que loucura! Se perecem, que pereçam com os nossos braços e mãos tocando os seus joelhos, implorando para que fiquem. Se o inferno estiver cheio, pelo menos que seja cheio apesar de nossos esforços, e que ninguém entre ali sem estar avisado e sem que se tenha intercedido por essa pessoa. Sabe, Arthur, essa pessoa já conhece o Evangelho, e da última vez eu falei isso. A maioria do Brasil conhece o Evangelho, a maioria do Brasil conhece Jesus, sabe, por causa da tradição católica. Mas, cara, será que eles estão percebendo que nada disso importa? Nada disso, isso importa, isso aqui importa, porque assim como Paulo falou aqui em 2 Coríntios, e a gente leu, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. As pessoas conhecem Jesus, as pessoas sabem da eternidade, sabem que vai existir céu e inferno, mas elas não vivem isso. E é nosso papel, que estamos na luz, que andamos à luz das Escrituras, à luz do Evangelho, de trazer essas pessoas das trevas para a luz. Eu não estou falando para você sair
gritando. Isso seria bom, sair gritando assim, sei lá, como João Batista, que se considerava um louco perante os homens, e sabe, esse extremo. Cara, eu estou só pedindo e levando você a pensar sobre isso, sobre o evangelismo. E o evangelismo não é levar as pessoas ao arrependimento. Cara, quem faz isso é o Espírito Santo. Nosso papel é compartilhar desse pão que nós temos recebido aqui, desse evangelho tão salvador e tão redentor que é. Então, queria chamar, e eu posso orar, posso encerrar esse momento, tudo bem? Ou você quer fazer fogo cair? Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, sentado mesmo. Pai, nos livre disso, Jesus. Nos livre disso, Senhor, de ter acesso a esse evangelho e não compartilhar isso com as pessoas. Pai, as pessoas têm perecido, as pessoas têm sido destruídas por conta que o Deus dessa era cegou o entendimento dos que não conhecem o evangelho. Pai, que nós sejamos luz para essas pessoas. Nos ajuda a levar essas pessoas e trazer elas para um lugar de salvação, um lugar de perdão e um lugar de amor. Espírito Santo, nós precisamos do seu amor, nós precisamos da sua paixão por almas, da sua paixão por vidas, para conseguir colocar de alguma forma Jesus nos assuntos do dia a dia, nos assuntos do Pablo Marçal, nos assuntos de futebol, nos assuntos olímpicos. Pai, nós precisamos falar de você, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam esse amor e não nos permita ser como os discípulos nesse aspecto, nesse episódio, de buscar a provisão e não viver o propósito. Permitir que a provisão nos tire do propósito, nos leve para um lugar tão distante de onde o Senhor quer que nós estejamos. Então, Pai, nos livre disso e nos abençoa, nos acompanha, Senhor, para viver essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que é o ir e pregar o evangelho. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém. Deus abençoe, irmãos. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande pra gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.